Pode Povo. Pode Povo. Pode Povo, onde o povo encontra sua voz. Tá na hora de mais um Pode Povo, podcast do Sindipetro NF, onde você encontra a sua voz no comando de Teseu Bezerra. Você pode ouvir esse podcast ao vivo pela Folha FM, segunda, quarta e sexta, ou todos os dias, a qualquer hora, sempre em todos os tocadores de podcast e em nossas plataformas digitais. Na Folha FM, segunda, quarta e sexta, às 6h50 da manhã. Teseu, bom dia, bem-vindo. Quero muito que você traga aí a sua opinião sobre as pessoas em condição de rua. A população está cada vez maior dessas pessoas. Eu gostaria que você falasse o que pensa sobre o assunto, Teseu. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes. A gente, mais uma vez, está aqui no Pode Povo. Hoje um tema super, hiper, mega importante e delicado, né, Cláudio? Porque não é de hoje que o Brasil tem enfrentado esse problema gravíssimo, né, de pessoas em situação de rua, que na verdade até melhorou um pouco no último ano. Notoriamente a gente vê menos pessoas pedindo sinal, e enfim, mas pessoas em situação de rua, infelizmente, ainda vemos muitas. A gente tinha uma situação assim, muito grave nas grandes cidades, né, e Campos, como é uma cidade de médio porte, ela também já se encaixa nessa preocupação macro que os governos têm que ter, né? Cidades pequenas, enfim, de interior, mais longínquas, não tem tanto esse problema, mas as grandes e médias cidades enfrentam com muito problema. E a gente tem visto, né, que infelizmente a forma de tratar esse problema, a gente sabe que não é fácil de enfrentar, mas ao mesmo tempo a gente percebe que aqui em Campos a gente teve uma situação muito ruim nos últimos dias ali na ponte Leonel Brizola, né, a famosa ponte da Rosinha, onde a gente, ali naquela quadra, teve uma situação nas batalhas dos MCs, uma violência policial desnecessária, mas também, com o pessoal de situação de rua, a gente teve uma abordagem extremamente desproporcional, porque normalmente as pessoas que ficam em situação de rua, elas não são pessoas violentas, muitos dependentes químicos, muitas pessoas com vários problemas familiares, mas em geral tem uma boa convivência com a comunidade, né? Você não tem um problema crônico de violência das pessoas em situação de rua, mas é muito difícil, né? A gente ter que conviver, é muito difícil a gente ter que estar vendo pessoas que necessitam de uma casa e a gente não conseguir ajudar, e o poder público ele deveria ter mais sensibilidade, trabalhar de forma mais transversal e coletiva em relação a essas pessoas em situação de rua. Então a gente tem olhado com muita dor para um público que infelizmente ainda está sofrendo no Brasil. Pois é, a população reclama dos riscos de assalto, de agressão, qualquer perturbação. Há também uma série de fatos assim, muito ruins, cenas degradantes, enfim, a polícia agindo. Como é que você vê essa ação da polícia? Está certo, está errado? Quem está certo, quem está errado nesse contexto todo, Teseu? Claro que está, Cláudio. É importante demais a polícia agir, né? Queira ou não queira, não podemos ser coniventes jamais com qualquer tipo de crime. Inclusive, teve apreensão de armas nos últimos dias, né? A gente viu uma ação que foi feita até mais humanizada com agentes. Tem colegas nossos, né? A Maju, que é assistente social, participou, enfim, que eu conheço já há bastante tempo, a Maju, e eu vi até no Instagram dela fotos, né, da ação, e vi a participação de agentes tanto de segurança pública como também de assistência social do Estado e da Prefeitura. Então, tem formas de fazer mais humanizada para entender o porquê que aquelas pessoas estão naquela situação, o que está passando, como é que pode ajudar, como é que pode evitar. Porque essas ações elas vão evitar que aquela pessoa esteja em situação de rua, de repente elas são colocadas numa clínica, se for o caso, né, de ser dependente químico, de estar ali tratando aquela dependência química e a partir dali tentar colocar a pessoa em uma situação digna para a vida delas, né? Assim também como muitas vezes encontrar a família, uma oportunidade de trabalho,
Eu mesmo, durante a pandemia, fui fazer ações na cidade, né, distribuir casacos e até cobertores, e me deparei ali na igreja de São Benedito, que inclusive é a igreja que eu frequento, aqui no Jardim São Benedito, antes de colocarem aquelas grades, e tinha uma senhora lá com a filhinha, e foi muito triste ver aquilo, né? Uma pessoa em situação de rua e com a filha, e super carente. Eu tinha ido com as minhas filhas também fazer essa ação no dia, e a criança chegou logo abraçando minhas filhas, que também eram crianças, enfim. Então é muito triste. E uma crítica que a gente faz aqui é que essas ações não demorem tanto para acontecer. Tem que ser um trabalho contínuo do poder público, né? Seja ele a prefeitura, o governo do estado, o governo federal, cada um ajudar da forma máxima que for possível. Em São Paulo já vimos, por exemplo, pessoas morrerem congeladas naqueles frios que fazem à noite. Então é realmente uma situação muito difícil de ser tratada, e a gente tem que estar muito atento, né? Porque em algumas situações a gente vê aí Brasil afora, uma própria que ficou conhecida como Cracolândia, né, lá em São Paulo, a polícia chegar de uma forma extremamente violenta e, enfim, desumana. Algumas pessoas estão ali realmente traficando e querendo roubar e tal, outras não, estão ali como dependentes químicos, são pedintes, catadores, enfim, que ficam ali numa situação para tentar alimentar aquele vício. Então a violência ela tem que ser rechaçada, tem que agir com inteligência, de forma integrada, de forma humanizada, né? Você não vê essa ação, por exemplo, violenta com os sonegadores de impostos, traficantes, nos condomínios de luxo, quando assim moram, né? Chega lá dando bom dia, batendo no condomínio, enfim. Infelizmente, você só vê ações policiais com as pessoas pobres, violentas com as pessoas pobres, com as ricas, infelizmente não. Mas, independente disso, a polícia tem sim que agir, tem que estar junto com o poder público para poder fazer com que a violência ela não exista, né? Ela seja combatida, cessada, mas tem que fazer também com ação social. Pois vamos continuar alertas sempre, né? O que a gente diz aqui, mas alertas não só aqui no podcast, mas agindo também com as autoridades, cobrando, levando os problemas. Este é o Pode Povo, podcast do Sindipetro NF. Valeu, Teseu, muito obrigado, bom dia, até a próxima. Grande abraço, Cláudio, grande abraço a todos os ouvintes do nosso Pode Povo. A gente mais uma vez agradece aqui todo mundo, interajam conosco nas redes sociais, @SindipetroNF, @Teseu Petroleiro, o que a gente puder ajudar, a gente vai estar junto, fazendo uma luta por justiça social. Valeu. Pode Povo, Pode Povo, Pode Povo, onde o povo encontra sua voz.